A gente aqui conectado. Rômulo, bom dia para você. Muito bom dia, meu amigo Gilmar Prete. Há quanto tempo? Um abraço aí pro Salgado e pra Lorena e Macapá também. É Bom isso. dia, Rômulo Pinheiro. Tudo beleza? Muito bom dia, meu amigo Salgado, que não é o filho, é o neto. Mas sabe que, Rômulo, antes de tu começar, aqui em Macapá tem uma rua chamada Salgado Filho e ela me atrapalha muito, porque quando as pessoas me veem por aí, tu não é aquele cara da TV? Eu digo, sou eu, Salgado Filho, né? Falei, não, Salgado Filho é uma rua, eu sou o neto. Ontem eu encontrei com um cara que ele até produz vídeos para a internet. Ele resgata vídeos da TV e faz edições e publica. E aí ele falou Salgado Filho, inclusive. Só para falar isso. Foi uma boa. A gente vai começar falando com o Rômulo aqui, depois dessa Salgado Neto, Salgado Filho. Olha, o meu pai é Gilmar também, mas eu não sou filho, viu? Todo mundo pergunta isso pra mim, inclusive, viu, Salgado? Porque o nome do meu pai é Gilmar e o meu nome também é Gilmar, mas eu não sou filho, nem neto, nem bisneto, E como nem é que nada. vocês fazem? Não, Gilmar, como é que é tua... Gilmar! E era o lá, filho ou o pai? lá em casa é Gilmarzinho pra mim. Hum, achei Gilmarzinho. fofo. Fofo, né? Ou Gil. Gil também, o pessoal me chama muito aqui na rádio de Gil. Que não é o do Vigor, que não é o do Vigor. Ai, ai. Vamos começar então, Rômulo, falando do primeiro tema, né, que é a retomada do julgamento da licença paternidade e do casamento de pessoas acima de 70 anos, Rômulo. Pois é, Gilmar. Nós comentamos isso a respeito aí algumas colunas atrás, e o julgamento estava pautado para começar lá em setembro, mas teve uma suspensão. Hoje se é retomada esse julgamento, muito importante para quem aí está pensando em casar depois dos 70 anos, e tem a questão da divisão do patrimônio, que hoje, pela legislação, quem casa acima de 70 casa no regime da separação obrigatória dos bens, ou seja, não se comunicam esses patrimônios, cada um fica com a sua parte, e está sendo levado ao Supremo agora essa possibilidade de rever essa regra lá do Código Civil, para decidir então que o próprio consorte, ou seja, a própria pessoa que vai casar, decida se quer o regime de casamento mais adequado à sua conveniência. Esse tema a gente já discutiu bastante sobre isso, até porque na época se discutia a questão da idade, se a ideia era proteger aquele que é idoso, mas lá em 2002 ainda, a expectativa de vida ainda era diferente da que é hoje. Não tem muito hoje essa noção, a gente tem percebido que muita gente vive uma qualidade maior de vida e tem a capacidade de poder escolher o regime de casamento, mesmo que tenha acima de 70 anos, e o STF está com a palavra hoje para decidir. Também vai ser retomada a questão da licença paternidade, a gente também discutiu isso aqui na coluna, sobre a questão da extensão ou não desse prazo único hoje de 5 dias, se o Congresso Nacional foi omisso ou não para regulamentar uma legislação falando sobre isso, mas isso também deve ser retomado hoje, não deve acabar hoje, mas até o final da semana, como não é plenário virtual, também deve ser solucionado esse ponto. Agora, Gilmar, O amor tem idade? Não te ouvi, desculpa. O Salgado. amor tem idade? Olha, Salgado, o amor não tem idade. E é isso que você está homem romântico hoje, Salgado. Mas veja só, há pessoas que têm aí, de certa forma, lá nos seus últimos momentos de vida, ou então lá pela idade mais avançada, uma certa vulnerabilidade. A própria lei reconhece isso como sendo um caso que existe, de certa forma, essa vulnerabilidade. O idoso é considerado vulnerável na forma legal. Muito embora isso seja verdade, no entanto, essa proibição acaba retirando um pouco do seu discernimento, ou seja, ele perde a capacidade de decidir o que ele quer fazer com o patrimônio dele quando ele casa a partir dos 70 anos. Então, há uma previsão no Supremo de rever essa posição da própria legislação, mas sem aí votos definidos previamente. Sabe, aqui no Supremo as coisas são bastante obscuras com relação a essa pauta já de fui costume. um pouco iludido também. Já foi iludido. Já sofri um pouco. Agora, Salgado, tu pensa em casar com 70 anos? Não, pra ser sincero, Não, né? não vou falar essas coisas. De repente, né? De repente pode acontecer. Mas eu quero estar velhinho, acompanhado, andando na praia, pisando na areia, eu quero. É bom, né? Sou canceriano, romântico besta. É.
Pois é. Salgado, eu também vou partilhar com você que eu também sou desse tipo aí, canceriano, besta, chorão. Para. Né? Já casei, espero não casar mais, né? Que minha esposa tá ouvindo isso aqui agora. Mas, se for o caso de casar de novo, devo casar com 70, com 80, vou no mesmo naipe. E quando eu casar com 70 de novo, se eu casar, vou querer decidir sobre o melhor regime de patrimônio que vai adequar ao meu interesse. A bola tá com o Supremo lá para decidir. Acho que até o final da semana já teremos uma provável decisão a respeito. É isso. Tem outro ponto aqui que é sobre a regulamentação das apostas esportivas, Rômulo. E aí sim é um tema espinhoso. Isso está aqui no Congresso. Ontem foi aprovada a regulamentação do projeto de lei lá no Senado da taxação das casas de apostas esportivas. É bom lembrar, Salgado, que esse tema já veio lá da Câmara e foi alterado agora no Senado. A proposta, então, iniciaram uma taxação de até 18% dos percentuais das casas esportivas e agora, casas de apostas, e agora caiu para 12%. Não tem esse processo, esse procedimento vai retornar à Câmara para uma nova análise, mas uma coisa é certa, com o projeto aprovado nos seus termos principais, agora haverá uma regulamentação sobre essa prática aqui no Brasil, que se tornou muito comum a partir de 2018. Então, vocês viram, nós podemos ver aqui que esse tipo de jogo, ele vem sendo acompanhado também com o progresso da tecnologia. Porque o jogo em si já existe no Brasil desde que o Brasil aí já se conhece como democracia. Lá no início do jogo do bicho, lá no início do século XX. E hoje a gente tem um avanço passando pelas casas, pelas máquinas de caça-níquel. Inclusive já tem aí documentários importantes falando sobre essa evolução desse tipo de jogo aí no Brasil. É um assunto que vem chamando muita atenção ultimamente, mas esse debate sobre a taxação dessas casas de apostas já não é de agora. Nós sabemos, então, que existem empresas que são internacionais, que produzem esse tipo de atividade aqui no Brasil e não pagam nenhum tributo para o Estado referente a essas atividades. Então, a proposta de projeto de lei é não somente regulamentar para criar uma segurança jurídica para quem participa desses eventos, mas também para arrecadar fundos para equilibrar o déficit fiscal que está beirando aí 200 milhões para o final do ano, né? 200 bilhões para o final do ano. Então, a ideia central do Ministério da Economia é a arrecadação de fundos para equilibrar as contas públicas. Por outro lado, Salgado e Gilmar, a questão também envolve a regulamentação dessa prática que vem sendo muito comum. Isso vem sendo padronizado, inclusive. O pessoal falava aí do esporte há pouco. É bom lembrar que essas casas de apostas vêm apostando, vêm financiando, vêm patrocinando fortemente grandes clubes aqui no Brasil. E, claro, essa popularização desse tipo de atividade rendeu até mesmo, como é de conhecimento comum, aquelas máfia das apostas esportivas nos estádios aí do Brasil, no futebol aí do Brasil. A gente sabe também que isso é uma coisa que está sendo muito comum, muito discutida, e era necessária uma regulamentação. Inclusive, a mais famosa atualmente é o tal do jogo do tigre, que deu uma polêmica grande, se era um esquema de pirâmide, se alguém perdia, se eram estelionatários. Então, sempre foi um campo muito aberto para especulações, para desvio de verbas aí em jogatinas, de dinheiro aí que você faz de evasão de divisa. Era um negócio muito conturbado esse tipo de função, de situação no Brasil, e que está tentando se regulamentar de uma forma ou de outra. Isso ainda vai voltar à Câmara, mas é muito importante perceber como isso vai trazer um pouco mais de segurança, tanto para quem joga aqui no Brasil, e é claro, aqui se vai discutir, não vai se discutir se o jogo em si é uma coisa boa, não é? Mas para uma atividade que já está fomentada, já está institucionalizada aqui no país, era necessário que houvesse uma regulamentação para fazer com que, pelo menos, essas empresas tivessem algum tipo de participação aqui no Brasil, de atividade física aqui no Brasil, para regulamentar, então, as relações do próprio consumidor dessas atividades, ou então pagar tributos que essas casas rendem aí quase cerca de 12 bilhões. Há projeções de 12 bilhões por mês de movimentação desse tipo de atividade sem nenhum tipo de contraprestação para o Estado. Então era necessário que houvesse essa regulamentação. O Estado está empenhado em abocanhar parte dessa receita, que é importante. O projeto prevê, então, distribuição desses percentuais para vários órgãos, várias atividades aqui, né, do Estado. E, claro,
que é muito importante que a gente tenha em mente que isso não legalizou o jogo no país. Por isso que os cassinos online ficaram de fora dessa taxação, porque o cassino, em geral, ele não é permitido, né? Aqueles jogos aí de blackjack, jogos online em geral, chamados jogos de azar, esses não são permitidos no país, por isso que não foram regulamentados por esse projeto de lei, mas é importante fixar aqui, no parâmetro geral, isso hoje já tem uma regulamentação e deve ser aprovado na Câmara com essa ressalva do Senado, até proibindo instalação de pontos físicos de máquinas de caça-níquel em estabelecimentos físicos também, mas, por outro lado, nós vamos ter uma regulamentação e uma segurança jurídica maior nessas relações que são bastante, ou estão bastante popularizadas aqui no Brasil. É isso, então. 11h47, Rômulo, Salgado, a gente faz um intervalo. Na volta a gente continua o bate-papo aqui com o Rômulo Pinheiro, pode ser? Porque tem sabatina acontecendo no Senado. A gente volta já, então. Tá beleza, Rômulo? Tá certo, daqui a pouco a gente volta. Pronto, bora pro intervalo. 11h51, estamos de volta aqui com Conexão Brasília, junto ao Rômulo Pinheiro. Rômulo, antes de entrar na sabatina do Flávio Dino aí no Senado, você estava falando da regulamentação das apostas esportivas, você falou da taxação, agora, além da taxação, existem regras também que esses sites, esses bets da vida vão ter que obedecer, por exemplo, a questão da idade para a pessoa apostar, entre outras regras? Pois é, Gilmar, não ficou delimitado no projeto as regras específicas para o uso dessas atividades, ou seja, para a efetivação disso. O que ficou no projeto delimitado são critérios para autorização do funcionamento dessas casas, ou seja, agora vai ter um prazo específico para elas funcionarem no país, podendo ser renovado ou não. Em torno de 30 milhões é o que vão ter que pagar para poder funcionar no país, na relação dos impostos. Tem regras para publicidade, propaganda em geral e, claro, a proteção jurídica dos consumidores. Agora, cada casa ela vai ficar aí com a sua discricionariedade, ou seja, com o seu próprio interesse, o seu próprio desejo de estabelecer quais são as regras que vão ser feitas para uso. Por exemplo, hoje, a única regra que se tem é que a pessoa seja maior de idade. E essa declaração é feita meramente por via declaratória de quem está se inscrevendo. Então, é claro que isso vai ter uma alteração com relação ao custo dessas apostas. Isso aí é uma certeza. As empresas vão embutir o custo desse tributo na hora que a pessoa recebe a premiação quando ganha uma aposta esportiva. A tendência é essa, só vai aumentar o custo, talvez, a depender da taxação de 18% ou 12%, o custo vai ser maior ou menor, mas basicamente a principal diferença para quem está na atividade é que vai ser agora ter uma taxação em cima do percentual que ganha. Inclusive, Gilmar, se a pessoa ganhar até 2.100 por atividade aí, ela fica isenta do imposto de renda, ela não paga nada, né? O que vai ser taxado é o ganho percentual do apostador acima de R$ 2.112. Ô, Rômulo, e aí? Tá acontecendo lá a sabatina do Gonê e do Flávio Dino. Então, meu caro Salgado Neto e não filho, o homem apaixonado. Salgado, preste atenção, Salgado, veja só, essa discussão já nós tínhamos desde a semana passada, a gente até comentou com isso aqui na nossa coluna, e hoje, como você já viu, está acontecendo nesse exato momento a sabatina de Paulo Gonê e Flávio Dino lá na Comissão de Constituição e Justiça. É bom lembrar que essa é uma avaliação prévia, ou seja, os candidatos são ouvidos pela primeira vez em conjunto, porque isso não era uma prática comum, né? As sabatinas eram separadas, né? E aí houve essa união numa sessão conjunta, inclusive senador aí pelo estado do Amapá, Dalvi Alcolumbre, que articulou essa nova proposta de avaliação em sabatina do Senado. Há algumas críticas a essa proposta, porque esvaziou-se um pouco esse caráter de avaliação mesmo do candidato, que na prática a gente sabe, a gente comentou isso várias vezes aqui, o Senado ele acaba chancelando a escolha lá do Poder Executivo, que a ideia principal, de acordo com a separação de poderes, é que o Executivo escolhe alguém para o Judiciário e o Legislativo participa dessa escolha. Então você tem aí poderes equilibrados na escolha de um ministro do Judiciário. Só que na prática o Judiciário, a pessoa é indicada para o Judiciário e o Legislativo apenas chancela. Nós não tivemos, a gente comentou algumas outras vezes aqui também, nós não tivemos negativa de postulantes a esse ministério desde o tempo lá de Floriano Peixoto, quando foram 2
aqueles que não foram aceitos. Então, há hoje uma crítica muito grande a essa falta de critério para negar ou ceder essa vaga, ou seja, o Senado tem feito muito pouco, e aí esvaziou-se mais ainda com essa união, com essa sessão conjunta, porque você vê dois cargos importantíssimos para a República, que é o Procurador-Geral da República, aquele que tem a capacidade de promover essas ações de grande repercussão contra figuras públicas, e tem o ministro do STF também sendo sabatinado de maneira bastante com um tempo menor, e você tem uma prática de chancelamento mais rápida ainda, ou seja, a Comissão de Constituição e Justiça vai votar, são por maioria simples, aqueles que estiverem presentes, os senadores presentes, no mínimo 14, e claro, isso vai ao plenário do Senado para aí sim a votação para a escolha dos indicados deve obedecer o percentual de pelo menos 41 dos senadores, são 81, então a maioria dos senadores devem votar para aprovar ou não Paulo Gonet, a Procuradoria-Geral da República, e o ministro Flávio Dino para o STF. É claro que nós vamos ver os embates, uma sessão prolongada, porque ainda vai sair da CCJ, acho que está acontecendo nesse momento na CCJ, vai aí depois do almoço aí para o plenário do Senado, a oposição promete constranger o ex-ministro, o ministro Flávio Dino, com perguntas a respeito das relações dele com uma pessoa que esteve no gabinete dele, que era envolvida com milícia, vai questionar muito fortemente aquelas situações onde houve um embaraço, quando o ministro Flávio Dino foi chamado ao Congresso e dava aquelas respostas atravessadas. Ali era uma questão política, então se entendia que aqueles debates entre a oposição e o ministro da Justiça ficaram até marcados com memes, aí o pessoal aproveitou tanto de um lado quanto de outro para surfar em cima dessa onda, mas a tendência é que, como nós estamos vendo aqui, eu estou acompanhando aqui antes da nossa entrada aqui, é um debate muito mais contido por parte do ministro, claro. Ele pode até, e já está licenciado, pode até votar nele mesmo, porque ele é senador, né? Claro. E a tendência é que esse debate, muito embora seja provocado pela oposição de maneira mais ríspida, mas o senador Flávio Dino, aliás, senador hoje, ministro Flávio Dino, tem se mantido ali na cordialidade para tentar capturar a maior quantidade de votos possível para ir ao Supremo Tribunal Federal. É claro também que isso deve ser, essa previsão de aprovação deve ser confirmada até o final da tarde de hoje, e o ministro Flávio Dino se tornando o ministro a partir do ano que vem. O ano legislativo aqui, judiciário, se encerra essa semana, e nós teremos aí pautas importantes para o próximo ministro, por exemplo, a questão das drogas, que é um posicionamento que ele vai ser chamado a votar, e a questão do aborto também, temas que a gente trouxe aqui durante um ano na nossa coluna. O ministro com certeza vai ser chamado a se manifestar, por isso que ele não pode falar isso na sabatina de hoje, porque ele não pode adiantar um possível julgamento. Então, são temas que se espera bastante, uma figura política, essencialmente política, mas de amplo rastro jurídico, ou seja, lastro jurídico, foi juiz federal, tem atuação como ministro, órgãos públicos, governador de estado, então é uma pessoa tecnicamente preparada, basta saber se ao assumir o Supremo, essa questão política ideológica vai se dissociar do que é hoje, porque hoje claramente compõe um espectro político de ideologia política, em que lá no STF, em tese, não se espera esse ardor tão grande com relação a esse ideário político. Perfeito, então, Rômulo Pinheiro na Conexão Brasília, trazendo 3 temas hoje importantes, né? Falando sobre a retomada dos julgamentos de licença paternidade e casamentos também de pessoas acima de 70 anos, regulamentação das apostas esportivas e a sabatina de Flávio Dino no Senado. Rômulo, grande abraço para você, obrigado pela sua participação. Forte abraço a todos, um abraço para os meus amigos aqui que estão acompanhando o Pedro Andrade, acompanhando nossa coluna aqui, e próxima quarta estaremos aí presencialmente em Belém. Olha só. Valeu, Rômulo! Vamos aguardar o Rômulo aqui em Belém, então, nos estúdios da Rádio CBN Amazônia Belém. É isso, então, finalizando o Pautas do Dia de hoje.